eu vou me apresentar para quem não me conhece, tá? Saber um pouquinho mais de mim. Eu sou a Camila, eu sou formada desde 2013, então esse ano eu completei 10 anos de formada. Eu tenho 3 pós-graduações ao longo da minha carreira, o que a carreira foi exigindo, eu fui estudando. Então, como eu comecei a trabalhar na área da audiologia, a minha primeira especialização, minha primeira pós-graduação foi na área da áudio, né? Fiz especialização na URGS em audiologia. Depois, eu fui migrando, fazendo transições de carreira, e aí eu fiz uma especialização em distúrbios da fala e linguagem. E os meus pequenos, eles vão crescendo, né? Então, eu fiz uma especialização em psicopedagogia para poder dar conta da demanda dos pequenos que vão crescendo e vão ingressando na escola e processos de alfabetização e tudo mais. Então, eu sou fonoaudióloga, eu não atuo como psicopedagoga, tem pessoas muito mais experientes que eu, e aí eu indico, né? Mas eu uso alguns conhecimentos da psicopedagogia para atuar no meu campo como fono. Eu tenho algumas formações internacionais, então eu tenho a formação do Denver pelo ESDM, né? Então é a formação oficial, atuo como supervisora Denver. Depois, quem tiver dúvidas sobre o que é esse Denver, a gente pode debater no final. Tenho a formação do Prompt, nível 1 e 2. O Prompt, ele é uma técnica que a gente usa na fonoterapia que auxilia as crianças a programar os atos motores de fala. Então, a gente auxilia através de toques e pistas o que ela tem que fazer de movimento na boca ou na bochecha para auxiliar ela a falar as palavras que ela não está conseguindo. Tem a formação do PECS, e aí tem os aperfeiçoamentos. E em comunicação alternativa, que daí também entra a formação do PECS, bandagem, ABA, que é a ciência do comportamento, da análise do comportamento, e desvios fonéticos e fonológicos. E aí, agora tem esse número ali, né? 18.366. O que será esse número? Será que é alguns números que a gente pode apostar na mega da virada? O que será que significa esses números? Alguém tem um chute ali para mim? Coloquem ali no chat o que vocês acham que significa 18.366. Eu vou olhando, eu estou com 3 telas aqui para dar conta de dar uma masterclass maravilhosa para vocês. Então, vocês podem falar que eu vou olhando aqui no chat. Ah, olha aí, ó. Já temos alguns palpites. Exatamente. 18.366 é o número de atendimentos que eu realizei nesses 10 anos de profissão. Então, desde lá da época da audiologia, onde eu fazia as audiometrias nos trabalhadores, até agora, onde eu atuo com crianças. A minha atuação com crianças, ela sempre ocorreu, desde 2013, porque quando eu trabalhava com áudio, eu tinha carga horária dividida, então eu trabalhava uma parte na áudio e uma parte eu fazia atendimentos domiciliares, né, na área da fonoterapia. E lá em 2018 foi quando eu decidi migrar 100% para a parte de atendimento em consultórios, clínicas, e aí eu saí, então, da parte da audiologia, tive ali um meio do caminho na fonoaudiologia hospitalar, que foi muito gratificante, e depois migrei inteiro para atendimentos em clínica e atendimentos em consultório. E aí foi onde eu me encontrei, é onde, olha, até me emociono, é onde brilham os meus olhos, onde eles nunca param de brilhar, por mais desafiador que seja, e é onde eu sou completamente realizada. E eu brinco, e é uma frase clássica, tem várias fonoaudiólogas aqui comigo que sabem e falam a mesma coisa, que a fonoaudiologia me escolheu. E a fonoaudiologia escolhe muita gente porque ela faz isso com as pessoas. E eu não saberia ser outra coisa que não fonoaudióloga. Então, esses 18.366, para mim, ele não é só um número. São 18.366 momentos de troca que eu tive com o outro. Que eu aprendi, que eu pude empregar todo o meu conhecimento, que eu pude me doar. Então, é um número muito significativo para mim. E agora, então, vou falar um pouquinho da nossa jornada nessa Masterclass, né? Então, eu vou introduzir um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? Para a gente entender o que significa os marcos do desenvolvimento, que tanto é esse marcos e marcos
Depois a gente vai começar com o desenvolvimento motor, e aí nós vamos lá para o desenvolvimento cognitivo, aí a gente vai lá para o desenvolvimento da linguagem, porque tudo tem meio que uma hierarquia, né? Então a gente não pode esperar que a criança fale antes de ter um controle de cabeça, por exemplo. Então a gente vai seguir uma ordem. Depois a gente vai passar lá pelo desenvolvimento socioemocional. A gente vai ter um momento de análise de vídeos, um momento de interação e uma surpresa no final. Então aguardem que quem ficar comigo até o final vai ter uma surpresa. Olha só, mais uma, né? Então, o que significa marcos do desenvolvimento? É um conjunto de habilidades e conquistas que a gente tem que esperar da nossa criança e elas vão contemplar progressos físico, cognitivo, social, emocional, e elas têm uma janela para acontecer. Então, quando a gente ouve assim, espera o tempo dele, cada criança tem seu tempo, dentro do intervalo esperado para cada marco do desenvolvimento, a gente pode esperar. Quando passa desse intervalo, a gente não pode esperar. Então, cai por terra aquela famosa frase que cada criança tem o seu tempo. O fulaninho, comecei a falar com 8 anos. Na verdade, o quanto essa criança que começou a falar tardiamente sofreu, né? Quando antes ela poderia ter uma estimulação precoce e evitar tudo isso. Então, tem todo um progresso que a gente tem que acompanhar. E entender o crescimento saudável, identificar essas áreas de preocupação, né? Então, não está fazendo isso, deveria fazer. Elas são cruciais, né? Para a gente intervir logo. E aí, por que é importante a gente entender sobre o desenvolvimento infantil? A gente tem zonas que a gente chama, quando a gente está diante de uma criança, que são zonas da aprendizagem. Então, a gente tem a zona de conforto, a zona de estimulação e a zona de desregulação. Quando a criança está na zona de conforto, não ocorre aprendizagem. Quando ela está na zona de estimulação, é quando a gente tira ela da zona de conforto e aí a gente consegue fazer novas conexões neurais para gerar aprendizagem. Só que se a gente ultrapassa e exige mais do que essa criança está pronta para nos dar, a gente leva essa criança para a zona de desregulação, que é nos momentos que ela se frustra, que ela entra em crise, que ela joga o brinquedo longe, que ela chora porque ela não consegue fazer aquilo. É nos momentos que a criança chora porque não quer de jeito nenhum entrar na sala da terapeuta, porque ela sabe que vai ser exigida uma habilidade que ela ainda não está pronta. Então, é muito importante a gente entender os marcos do desenvolvimento para a gente saber o que está sendo estimulado naquela criança. Se as atividades que estão sendo feitas com ela estão na zona de estimulação ou estão na zona de desregulação, ou até mesmo numa zona de conforto. Está sendo feito brincadeiras com ela só do que ela já sabe, né? Se a gente consegue entender o que é esperado para cada faixa etária, a gente consegue saber o que exigir. Tanto nós, como pais, quando estiverem brincando em casa, quanto as crianças que fazem algum atendimento, saber o que esperar daquela terapeuta, né? Então, aquela terapeuta me explicou que hoje eles brincaram disso. Será que está na idade de brincar disso? Será que está ok? Então, é muito importante a gente prestar atenção nos marcos do desenvolvimento para poder saber também o que cobrar, né? Quando a gente olha para uma criança, o que cobrar de quem está intervindo com as nossas crianças, seja terapeuta, seja professor, né? E também quando a gente estiver brincando. Porque a gente tem que entender que a brincadeira ela tem que ser prazerosa para a criança. Então, a gente tem que usar a zona de estimulação, mas de um modo que dê prazer. Né? Então, eu não quero aqui formar pais terapeutas, inclusive eu puxo a orelha de vários que entram nessa modalidade. Eu quero que vocês sejam pais, que vocês tenham trocas prazerosas com seus filhos, mas que dentro de vocês saibam que vocês estão exigindo a coisa certa. Então, é por isso que eu decidi fazer essa aula hoje, porque ao longo deste ano eu vivi várias experiências, né, de pacientes que vieram para mim com várias queixas e também de coisas que a gente foi ajustando enquanto família, né, para poder ajustar a estimulação dessa criança em casa. Então, para relembrar um pouquinho, os desenvolvimentos que a gente vai ver hoje é o motor, cognitivo, de linguagem e socioemocional.
Então, lá no desenvolvimento motor, a gente começa a olhar para eles do 0 aos 6 meses, tá? Então, no início, né, os bebês, eles têm pouco controle da sua cabeça, né? Eles precisam de mais apoio para sustentar a cabeça. Por volta ali dos 3 meses, eles começam a demonstrar um pouquinho mais de controle sobre a cabeça e ter sustentação por curtos períodos, quando eles estão deitados de bruços, que nem esse bebezinho ali do vídeo. Lá nos 6 a 12 meses, a gente espera que por volta dos 6 meses a criança seja capaz de rolar de barriga para cima para barriga para baixo e vice-versa, tá? Depois, a gente espera um desenvolvimento motor do sentar entre 6 a 8 meses, a capacidade de sentar sem apoio. E aí, depois a criança passa para o engatinhar, por volta dos 8 a 10 meses. Por que que muitas e muitas crianças, seja ela típica, né, ou atípica, sentam em W? Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo do que é esse sentar em W. Porque às vezes o controle de tronco, que é, né, barriguinha, tá muito fraco para sustentar aquela criança sentada. Um controle de tronco fraco gera dificuldade posterior na fala. Então, está tudo interligado. Tá? O desenvolvimento está todo interligado e a gente tem que estar atentos a isso. Quando vocês verem o filho de vocês sentado em W, ajustem a posição das pernas para frente, porque além de não estar estimulando o controle de tronco, ainda tem a rotação de joelho, do pé, e aí vai fazer mal para os ligamentos, e aí minhas colegas fisioterapeutas super dominam essa parte. Depois a gente vai lá para o 1 a 2 anos. Por volta dos 12, 15 meses, a criança já consegue ficar em pé com apoio. Então, ela vai tateando ali, se apoiando no sofá, se apoiando na estante e vai conseguindo dar os seus passinhos. E aí também, algumas crianças já no aniversário de 1 ano ou com 1 ano e 1 mês, já começam a caminhar livremente, tá? E aí é esperado que isso aconteça até os 18 meses. A habilidade de correr, a gente vai perceber lá pelos 18 a 24 meses, tá? Então, 1 ano e meio ali, a 2 anos, as crianças começam a ganhar mais confiança nas suas habilidades motoras e elas começam a correr e subir as escadas com auxílio. E quando eles correm, gente, por mais que seja pequena a perninha, eles correm mesmo, né? É difícil de correr atrás. Lá pelos 2 a 3 anos, a gente vê uma coordenação motora surgindo, né? Então, habilidades motoras grossas, como correr, pular, subir, descer escada, participar de atividades físicas mais estruturadas, e as habilidades motoras finas, né? Que elas ficam mais precisas, como pegar pequenos objetos, utensílios de alimentação. Então, olha como é importante a gente entender esse marco, porque às vezes a gente vai olhar para uma criança de 2 a 3 anos e vai pensar, nossa, mas será que ela é capaz de pegar o garfo sozinha? E aí vai deixar para estimular essa criança só lá pelos 4, 5, porque acha que com 2 a 3 anos ela não é capaz, quando na verdade ela é muito capaz. Né? Quando a gente faz pela criança o que ela já é capaz de fazer, a gente está impedindo o desenvolvimento. De 3 a 4 anos, a gente vai ver um equilíbrio mais aprimorado, né? Ela vai ter mais coordenação ao correr, a pular, ou no brincar propriamente dito, né? Então, elas tentam atividades mais desafiadoras, como brincar de amarelinha. E as atividades motoras finas, elas vão melhorar na sua precisão, né? Desenhar, usar alguma ferramenta de arte, cortar com a tesourinha, manipular objetos mais pequenos, brinquedos de encaixe com encaixe mais fino, tipo um Lego pequenininho, né? É claro que a gente pode ver essas habilidades um pouco antes, tem crianças que têm habilidades motoras finas bem antes, mas é esperado que pelo menos até os 4 anos a gente consiga ver essas habilidades conquistadas e generalizadas. Quando eu falo generalizados, o que é isso? Generalizado significa que a criança consegue fazer isso em pelo menos 3 ambientes com 3 pessoas diferentes. Por exemplo, na terapia, na escola e em casa. Quando ele faz algo só em casa, ou só na escola, ou só na terapia, a gente tem uma dificuldade em generalizar a habilidade adquirida. E aí a gente precisa olhar para isso também.
E lá pelos 4, 5 anos, a gente tem as habilidades motoras mais refinadas ainda, então as crianças começam a se interessar em praticar esportes, chutar uma bola, pegar objetos em movimento, e aí a gente vai precisar o auxílio da atenção compartilhada, porque a criança tem que estar atenta que o objeto a bola foi para um lado ou foi para o outro, né? Então a gente tem que estar atento também se a criança tem essa capacidade. Vai ter as habilidades motoras finas mais desenvoltas, né? Então, desenhar, recortar, montar um quebra-cabeça, né? Que daí elas vão estar se preparando para umas habilidades mais escolares, digamos assim. E nessa parte do desenvolvimento motor, entra muito a questão mental de resolução de problemas, né? Então, às vezes, a criança vai ter o desenvolvimento motor de girar as pecinhas do quebra-cabeça, mas a habilidade de resolver esse problema, de olhar para a pecinha e ver que de um lado não está encaixando e que ela precisa virar do outro lado, ela também precisa ter. Então, a gente precisa estar atento quanto ao desenvolvimento da criança, se é uma parte ou se é outra, porque às vezes a gente acha que ela não tem motricidade para isso, quando na verdade ela não tem a resolução deste problema. E aí, às vezes é uma área que estimula isso, às vezes é outra especialidade que vai estimular essa habilidade. E aí a gente vai lá para o desenvolvimento cognitivo, então. O desenvolvimento cognitivo, eu vou passar um pouquinho da idade, né? Eu falei ali que ia ser até os 5 anos, mas para dar a teoria completa para vocês de Piaget, eu vou passar um pouquinho, nós vamos lá para os 15 anos, tá? Então, a gente começa o nosso desenvolvimento cognitivo de forma sensório-motora. Então, a criança ela vai se relacionar com o mundo através dos seus sentidos, mão, sistema sensório-motor. Então, as capacidades cognitivas elas vão surgindo ao longo desse período através da permanência de objetos e da imitação. Então, de 0 a 2 anos, a gente tem que esperar que a criança goste de brincadeiras que tenham questões motoras. Então, por exemplo, empilhar blocos e derrubar, que tenha ação junto com a brincadeira, sabe? Encaixar peças grandes, colocar um pote dentro do outro, explorar coisas táteis, então brincar com slime, ou colocar os brinquedos na boca, né? Então, ter toda essa parte dos sentidos associado à exploração dos objetos, tá? A capacidade ali de permanência de objetos, ela não significa o tempo que a criança fica brincando com aquele brinquedo. O que significa isso? É ela ter a capacidade de lembrar quando um objeto não está no cômodo que ele estava. Então, por exemplo, o meu chocalho preferido, hoje de tarde estava na sala, de noite não está mais. E ela lembrar que não está aquele objeto ali. Então, é ter toda essa parte de memória e consciência. E do 0 aos 2 anos, a gente tem uma habilidade fundamental que precisa ser estimulada, que é a imitação. Então, tudo que vocês puderem mostrar para a criança e esperar uma resposta de imitação, façam. Porque essa habilidade ela vai servir de base para diversas outras habilidades. Então, a habilidade de imitação ela é muito, muito importante, tá? Mas, como que a gente vai exigir uma imitação da criança, né? A gente não vai ficar, bate palminha, bate palminha, bate palminha. A gente não vai dar ordens para essa criança, porque senão vai se tornar maçante para ela. Nós vamos dar um modelo. Então, a gente vai dar modelo muitas vezes até ela conseguir assimilar essa motricidade, esse movimento, essa ação e emitir uma resposta, tá? E é por isso que é importante a gente saber o que está sendo exigido das nossas crianças e como exigir das nossas crianças, principalmente nessa fase sensório-motora. Porque eu vou trazer um exemplo pessoal aqui para vocês. Eu já recebi no consultório uma criança de 1 ano e 9 meses que estava traumatizada de um atendimento porque era exigido que ela sentasse na mesinha e pintasse dentro da linha. 1 ano e 9 meses. Ainda bem que a mãe era bem informada e se deu conta que isso não cabia nessa faixa etária, né? E aí, então, a gente começou a estimulação por outro ângulo,
né? Então, com texturas, pula na piscina de bolinhas, joga a bolinha para fora da piscina, coisas bem sensorimotoras, brincadeiras bem sensório-sociais. E aí a criança voltou a ter prazer em participar da terapia. E aí, quando antes ela chorava para entrar, agora ela chora porque ela não quer ir embora. Porque ela sabe que ela está sendo exigida uma habilidade, mas de modo prazeroso, né? Então, qual que é o objetivo de uma estimulação? É que a própria atividade seja reforçadora para essa criança. Que a gente não precise usar um reforço extra, do tipo, se tu fizer isso, tu vai ganhar um ursinho que tu gosta, para brincar um pouquinho com o ursinho. Não, a própria atividade vai ser reforçadora quando a gente sabe o que exigir da criança. Depois a gente vai lá para o desenvolvimento pré-operacional, que ele dura bastante, né? Dos 2 aos 7 anos, é onde a criança vai ter a aquisição do pensamento, capacidade simbólica, depois, um pouco mais velhinha, ela vai ter noção de quantidade, número, tempo, espaço. E o que significa essa capacidade simbólica? É exatamente o que a menininha está fazendo no vídeo. Ela está, através da brincadeira, simbolizando as ações do dia a dia. Então, por isso que é muito importante incluir a criança nas atividades do dia a dia, né? Porque às vezes a gente pega assim, meu Deus, eu não tenho tempo de sentar 1 hora com meu filho e sentar e estimular ele. Não tenho esse tempo. Mas tu pode estimular ele quando tu estiver guardando as meias na gaveta, quando tu estiver colocando os talheres na mesa. Todas essas atividades proporcionam momentos de estimulação. Quando tu estiver dando banho, né, falando o nome das partes do corpo. Então, a gente tem muitas possibilidades para estimular e ir trazendo o desenvolvimento cognitivo à tona. Depois, lá dos 7 até os 11 anos, a gente tem o período operacional concreto, né, onde o raciocínio ele vai adquirir características mais lógicas, ele traz uma base cognitiva mais racional, então a criança consegue ter noção de pensamento, né, mais racional do que emoção. Dos 11 aos 15 anos é um operacional formal, né? Então, tem a capacidade de abstração mental, pensamento de possibilidades. Então, a gente não precisa exigir lá da criança com 5 anos, e se chover amanhã, tu vai ou não vai no parque? Né? Às vezes ela não está preparada para pensar nas possibilidades, né? Ou se não der para ir no parque, aonde tu vai querer ir? Claro que elas podem ter condições tranquilamente de responder esses questionamentos, mas elas vão ter isso de modo mais refinado lá pelos 11 a 15 anos. E agora entra uma parte muito legal, né, gente? Que é o desenvolvimento da linguagem, né? Que eu, como fono, é a parte que eu mais babo, né? E sei falar, né? Então, para o desenvolvimento da linguagem, a gente tem duas bases que pensam diferente um pouquinho uma da outra. A gente tem a base empirista e a gente tem a base racionalista. O que a base racionalista nos diz? Ela nos diz que a criança já nasce com um dispositivo inato dentro do cérebro dela para o desenvolvimento da linguagem. Que, indiferente do que aconteça, ele está lá. Ela já nasce com aquilo e ele vai desenvolver independente da estimulação. Já a base da teoria empirista, empirismo vem de estímulo. E aí eles dizem que o desenvolvimento da linguagem está diretamente ligado aos estímulos que a gente oferece e que o ambiente nos oferece, tá? Então, eu, Camila, acredito muito mais na base empirista do que na base racionalista. Porque mesmo que a gente tenha um dispositivo inato, se não for estimulado, não vai ter o mesmo desempenho do que uma criança que é altamente estimulada, né? Então, eu sigo mais a linha do empirismo. E o que significa a linguagem? Gente, desenvolvimento de linguagem é diferente de desenvolvimento da fala. Guardem isso. Porque a linguagem, ela transforma o nosso pensamento em um conjunto de dados organizados para transformar depois esse conjunto de dados em um código compartilhado com os outros, através da fala. Então, a gente tem o desenvolvimento da linguagem e a gente tem o desenvolvimento da fala propriamente dita.
e aí ela acaba sendo a expressão do nosso pensamento. E agora, quero que vocês escrevam para mim no chat quando que a gente deve considerar o início do desenvolvimento da linguagem. Se vocês acham que é antes do nascimento, depois do nascimento, o que vocês acham aí? Vamos ver, tô olhando o chat ali. Obrigada, Cami, Vivi. O que vocês acham? Se é antes do nascimento... Olha, eu até fui legal, hein? Botei um spoiler aí no vídeo. Bem grande. O que vocês acham que acontece no desenvolvimento da linguagem? Antes ou depois? Lembrem de que quando vocês forem... Ah, olha aí, ó. Ah, que bom! Que bom! Olha só. Sim, ela acontece antes. A partir da 20ª semana de gestação, o sistema auditivo da criança já está formado e ele já é capaz de ouvir a voz da mãe e a voz das pessoas que conversam com a barriga. Então, e aí os estímulos vão somando e vão trazendo munições para essa criança. Então, sim, é muito importante que se converse com a barriga da gestante, que a mãe converse com o bebê, conte historinhas, ouça música, porque já acontece o desenvolvimento da linguagem a partir da 20ª semana de gestação. Então, olha aí o Alex, muito bem, antes. A Sandra também, ó, arrasou. Quanto desenvolvimento da linguagem, a gente tem aqui umas imagens que arrepiam, né? Quem não sente um arrepio vendo isso aí? Tem? Acho que grande parte, né? Porque a primeira forma de manifestar a linguagem, de manifestar, de comunicar das crianças, é o choro, né? Dá 10 tipos de taquicardia, mas é o choro. Então, é através do choro que o adulto vai conseguir identificar se a criança está com fome, se ela está com sono, se ela está com a fralda suja, tá? E neste momento dos meses iniciais, é o que a criança tem de repertório para se comunicar. O que não pode acontecer é que ela use o choro para se comunicar para sempre, né? Quando eu digo para sempre, é lá para os 3, 4, 5 anos, né? E o que a gente não pode deixar acontecer é que a gente dê significado para esse choro. Toda vez que a criança chora, a gente entrega o que ela quer, tá? Então, a gente precisa auxiliar essa criança a se comunicar de forma mais efetiva, de dar modelos para essa criança de como ela pode se comunicar que não seja através do choro. Tá? E quando fica difícil para a família, é o momento de procurar um atendimento, uma orientação, uma supervisão, né? Porque a gente não pode deixar que a criança se desregule e utilize o choro para se comunicar a todo momento, né? E toda vez que a gente não consegue suportar a criança chorando e em 2 milissegundos já faz de tudo para aquilo parar, a gente está potencializando que ela utilize essa ferramenta como comunicação. Para que eu vou falar se eu choro, eu já ganho o que eu quero? Falar é uma habilidade muito refinada, envolve muito de mim. Então, se eu chorar e conseguir o que eu quero, tô no céu. É isso que a criança vai pensar. Depois, junto com o choro, a gente vai evoluindo e a criança vai adquirindo um pouquinho mais de linguagem. Então, ela vai trazendo expressões também, né? Então, o sorriso, a cara de triste, daí a gente brinca com eles, faz bichinho, faz cara de surpresa, né? E aí, para isso, precisa do quê? Que eu falei lá no período do desenvolvimento cognitivo? Da imitação, né? Então, tá tudo interligado, é tudo assim uma escadinha para a gente conseguir atingir esse desenvolvimento, tá? Então, a gente precisa muito desses estímulos, muito desse modelo, vai para frente do espelho, brinca, né? Vai no banho, faz bigodinho, usa um espelho para mostrar para a criança. Então, a gente precisa de muito empenho nessa parte para o desenvolvimento da linguagem.
E aí, agora, então, a gente começa a entrar um pouquinho na parte da linguagem oral, né? De 0 a 1 ano, o que a gente espera? No início, a gente espera a fase que aconteça a fase dos balbucios, tá? Então, a criança vai balbuciando e balbuciando. No primeiro momento, vai ser uma atividade reflexa, tá? Então, a criança vai balbuciar porque ela está testando ali os seus órgãos do aparelho fonatório, então ela ainda não tem muita consciência do que está acontecendo. E aí, é muito importante agora que eu vou falar para vocês, e é por isso que eu disse que essa masterclass tem alguns detalhes que às vezes numa questão rápida de rotina, numa orientação rápida, a gente não tem acesso a isso, que é, até um certo momento, o balbucio acontece por reflexo. Se esse balbucio deixa de existir, se a criança não evolui do balbucio e ele desaparece, digamos assim, a gente tem que desconfiar de alguma coisa. Principalmente de perda auditiva. Porque o que acontece? A criança com perda auditiva, ela não vai ter o feedback auditivo do seu balbucio. Então, ela vai parar de balbuciar, porque ela vai deixar de ter aquela atividade reflexa e não vai balbuciar mais. Então, a gente tem que desconfiar. A partir ali do 4º mesinho que a criança não balbucia mais, tem que investigar, fazer avaliação auditiva, fazer uma avaliação com fono, super importante, tá? Às vezes a criança passou no teste de orelhinha, lá fez o teste de orelhinha logo que nasceu, deu tudo normal, mas teve uma otite silenciosa ao longo do seu desenvolvimento, que gerou uma sequela auditiva. Então, é sempre importante avaliar a parte auditiva. Lá pelo 6º mês, a gente vai ter a seleção de sons conforme maior resposta do ambiente. O que significa isso? Quando o bebê vai balbuciar e ele vai falar ma, e o adulto vai dizer, tu quer mamar? E vai trazer um mamazinho para ele já parou e já pensou, ó, esse som me trouxe uma resposta do ambiente, vou selecionar ele para usar mais tarde. E aí ele vai ter maior frequência de certos sons. E aí, por volta de 1 aninho, começam, às vezes até antes, começam a surgir as primeiras palavrinhas, tá? Porque ela foi utilizando todo esse repertório desde a 20ª semana de gestação até agora para trazer as primeiras palavras. E aí eu coloquei um texto enorme aqui, mas é porque eu preciso que vocês leiam comigo um marco importante que quase ninguém fala, que é realmente esse 6º mês. Que além dele mostrar a seleção de sons que obtém maior resposta dos adultos, a criança começa a compreender palavras isoladas que o adulto frequentemente usa com ela, além de observar avanços nas respostas comunicativas. Então, ela seleciona sons de acordo com as respostas do ambiente, ela compreende mais as palavras mais utilizadas pelo adulto e ela tem um avanço nas respostas comunicativas. Quando o adulto vai se comunicar com ela, ela mostra um avanço. Então, o 6º mês eu considero um marco bem importante para a gente ficar atento. E tudo isso vai servir de insumo para a produção das primeiras palavras lá por volta dos 12 meses. E de 1 a 2 anos, né, depois que a criança começa a falar, a gente começa a ver uma aquisição exponencial do desenvolvimento da linguagem, né? E aí, de novo, a importância da imitação, tá? Porque a criança precisa ter essa capacidade de imitar, às vezes, para olhar a nossa boca, ver que movimento a gente está fazendo, ver que ações a gente está fazendo, que gestos, que expressões a gente está utilizando, né, expressões faciais, para ter esse desenvolvimento da linguagem de forma muito rápida. Lá por volta dos 2 anos, ela já consegue fazer combinações de 2 palavras e há uma comunicação multimodal. O que significa essa comunicação multimodal? É isso que a amiguinha aqui, né? Deixa eu ver se dá um play de novo. Faz, porque não deu? Aí, faz no vídeo. Então, ó, ela dá um sorriso, ela acena com a cabeça, ela olha e aponta, né? Ela faz uma expressão empolgada, ela descreve o que ela viu, que deixou ela surpresa, né? Faz outras expressões. Isso tudo é a comunicação multimodal. E aí se espera que até os 2 anos a criança tenha um repertório de 200 palavras.
Então, quando vem crianças para mim, com 2 anos, em que outros profissionais falam que está tudo bem a criança ter um repertório de 10 palavras, ou falar só mamãe, papai e água, eu me preocupo muito, tá? Porque ela está com um atraso significativo no desenvolvimento da fala e da linguagem. Mas eu, Camila, como que eu atuo perante isso? Eu não gosto dessa pressão de números, de colocar em cima da criança uma pressão de que aos 2 anos ela tem que estar falando 200 palavras. O que eu gosto de traçar como objetivo para as crianças? Que aos 2 anos elas consigam se comunicar de diversas funções comunicativas, que elas consigam pedir algo, que elas consigam protestar dizendo que não querem algo, que elas consigam fazer algum comentário do tipo comer uma frutinha e disse bom, e que elas consigam ter a parte social de dar oi, tchau, é isso. E aí, dentro dessas funções comunicativas, a gente vai ter várias palavras. Óbvio, né? Não vão ser 4 palavras, uma palavra para cada função comunicativa. Mas eu prefiro muito mais que uma criança saiba me dizer o que ela quer e o que ela não quer, do que ela saiba todos os nomes dos animais ou dos dinossauros, sabe? Eu quero que ela tenha comunicação funcional. E aí, depois que ela começa a adquirir função na comunicação, ela compreende que a troca com o adulto ou com os pares flui muito melhor. E aí o vocabulário começa a expandir de uma forma exponencial. Então, eu não gosto de trabalhar com essa pressão de número, até porque eu imagino que para um pai de uma criança que não tem um repertório vasto de palavras, ouça o número 200, ele vai ficar agoniado, a criança vai sentir essa pressão, e aí a criança vai se cobrar demais, né? E aí vai ficar mais frustrada do que feliz ao longo de uma estimulação de linguagem. Então, eu tenho uma estratégia mais naturalista para estimular as crianças, e eu prefiro ir por esse lado. Lá, então, pelos 2 a 3 anos, né, as crianças elaboram ali frases mais completinhas, né, um pouquinho melhor. Elas descrevem suas ideias, então elas falam o que está ocorrendo na brincadeira. Ai, o boneco vai papar, o boneco vai tomar banho, né? Então ela consegue descrever o que está acontecendo. Aí sim, nós temos ali um repertório de 1000 palavras, tá? Quando eu falo 1000 palavras, não significa palavras, tá? Pensem como itens. Então, o boneco conta 2 itens, tá? Mesma coisa aqui. 3 a 4 anos, ela vai ter aperfeiçoamentos, ela vai conseguir falar pronomes, adjetivos, então ela vai trazer mais riqueza, tá? E como que a gente estimula essa riqueza, né? Esse aperfeiçoamento da linguagem? Vamos supor que a criança saiba falar bola, tá? E aí essa bola tem uma cor. A gente, como adulto, vai dizer a bola verde. Ali a gente já trouxe 3 itens para o repertório dessa criança. Então a gente começa estimulando assim, trazendo primeiro os adjetivos, 2 bolas, trazendo quantidades, e aí a gente vai ampliando o vocabulário dessa criança de uma forma natural. O que eu gosto de fazer também, que criança ama e que chama muito a atenção da criança? Eu não faço a terapia assim, ou eu não brinco com os meus familiares assim. Ai, que legal! Criança é movida à emoção. Então, quem escuta os meus atendimentos da sala de espera sabe que eu faço um griteiro. E não é só na sala de espera dos meus atendimentos. Com os meus familiares, eu também sou assim. O meu Botox não dura 3 meses, porque eu faço tanta expressão facial, eu grito tanto, que é assim que a gente vai chamar a atenção das crianças. Elas adoram uma que a gente brinca de comédia pastelão, né? Então, elas adoram essa super reação. Então, observem também isso nas pessoas que estão interagindo com o filho de vocês, né? Às vezes a gente tem perfis mais introvertidos e tá tudo bem, mas a gente tem que
ter a ideia e a noção de meu filho reage melhor a esse estilo de estimulação. Não, meu filho não gosta de grito, ele tem sensibilidade auditiva. Então, aí a gente se contém, né? Então, eu sempre cuido isso também nos meus atendimentos. Criança que já vai com a mão no ouvido, eu já diminuo um pouco meu griteiro. Mas a gente tem que cuidar e tem que ver como que a gente vai estimular cada criança, tá? Lá pelos 4 aos 5 anos, então, a criança vai conseguir, ó, conversar, que nem esse vídeo, né? Fazer uso dos gestos também, esperar, ó, ela parou, trocou turno com o adulto, respondeu de novo, né? Vai ter umas orações gramaticalmente corretas, elas vão falar das suas vidas, das suas experiências, né? Então, elas vão ter ali já uma boa competência linguística. E agora a gente vai para o desenvolvimento socioemocional. O desenvolvimento socioemocional, ele tem tudo a ver com o desenvolvimento do cérebro, tá? Das estruturas de cérebro, que tem tudo a ver com o tempo, né? Então, elas têm um tempo de maturação, elas têm um tempo ali para se desenvolverem, e o ritmo, ele é influenciado pelos genes que a gente herda, tá? O ritmo de desenvolvimento dessas estruturas vai ser influenciado pelos genes herdados. Mas a integração do desenvolvimento, de conseguir integrar o emocional com a razão, é altamente influenciado pelos pais e cuidadores. Tá? Então, a criança ter maior domínio socioemocional é altamente influenciado pelo nosso exemplo e pelas nossas condutas, e como a gente reage e como a gente norteia essa criança. Um cérebro integrado, em que a criança consiga integrar razão e emoção, vai fornecer para a criança melhores tomadas de decisões, melhor controle do corpo e das emoções, melhor autoestima, melhor autocompreensão e relacionamentos mais fortes. O que significa melhor tomada de decisão numa brincadeira, já que nós estamos falando em desenvolvimento infantil e tudo vai ocorrer dentro do brincar? Ah, eu vou colocar uma peça desse lado, porque se eu colocar desse lado vai cair, tá? Melhor controle do corpo e das emoções. Tem algumas emoções que são emoções de movimento. Por exemplo, a raiva. A raiva, a birra, ela é uma emoção de movimento. E aí, a gente vai poder oferecer para a criança possibilidades de movimento para passar por essa emoção. E aí, quando a criança tem o melhor controle das emoções, a gente consegue fazer com que ela, ao invés de se agredir o pai e a mãe, num momento de desregulação, ela consiga, por exemplo, só bater o pé no chão, sabe? Ir lá e dar um soco na almofada, sabe? Então, a gente consegue, com um cérebro integrado, promover esses estímulos para as crianças. A autoestima e a autoconfiança, elas são muito importantes quando a gente estiver estimulando alguma habilidade que seja difícil para aquela criança, alguma habilidade que ela não tenha adquirido ainda, que seja difícil para ela. Por que ela precisa de autoestima, autocompreensão? Para que ela se sinta confiante e capaz de que ela vai conseguir fazer aquilo. Se tem uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos vai lá, você consegue. Eu acredito em você. Eu repito muito essa frase para os meus pacientes, porque eu estou alimentando a autoestima e a confiança deles para que eles consigam fazer aquilo. E que se não conseguirem, tá tudo bem tentar de novo. Tá? Então, é muito... Às vezes parece bobo, né? Mas a gente pensa nisso, por exemplo... A gente pensa nisso assim... Tu consegue montar o quebra-cabeça. E aí, lá no futuro, ela vai dizer... Eu consigo passar no vestibular. Né? Então, como tudo tá integrado, né? E relacionamentos mais fortes. Então, é aquela criança que tu pedir qual é o nome do melhor amigo, ela vai saber dizer na cara, assim, sabe? Porque ela tem relacionamentos mais sólidos, mais fortes, ela consegue manter essas amizades. Então, tudo isso um cérebro integrado vai nos promover.
E como que acontece, então, o desenvolvimento socioemocional? Do 0 aos 6 meses é uma base, é um período de base para as habilidades socioemocionais, principalmente pela interação com os cuidadores primários, tá? Então, quem vai fornecer essa base vai ser os cuidadores primários. Ele vai começar a se desenvolver através do vínculo afetivo, né? Então, eles formam vínculos emocionais com seus cuidadores, eles respondem a estímulos físicos como carinho, conforto, né? Através da expressão emocional também, eles começam a expressar emoções básicas, como alegria, tristeza, desconforto, por meio do choro, riso, das expressões faciais. Lembra lá no desenvolvimento da linguagem? Começava com choro, depois ia para as expressões faciais. Então, eles conseguem, né, através disso, ter um desenvolvimento socioemocional. Dos 6 aos 12 meses, a gente tem uma expansão das interações sociais, exploração de novas emoções, tá? Então, através da socialização, os bebês começam a interagir mais com outras pessoas, além dos cuidadores, e eles começam a demonstrar interesse por outras crianças e adultos. E aí eles começam a ter um autoconhecimento também, de desenvolver um senso de si mesmo, eles começam a se reconhecer no espelho, explorar o seu próprio corpo, né? Então, ali eles começam a pegar o pezinho, tem uns que conseguem até colocar o pé na boca, porque são bem elásticos, né? E então eles vão ter essa expansão das interações sociais. E o quanto é importante essas interações sociais, né? O quanto é importante a gente promover para essas crianças momentos de interações, seja numa escolinha, seja com crianças da família, seja levando no parquinho, né? Porque eu recebi muito no consultório o termo, é um bebê de pandemia, por isso que não fala. Mas aí, dentro de casa, também era usado máscara? E aí, como é que fica, né? Claro que a pandemia trouxe muitos prejuízos, até hoje a gente vê sequelas nas crianças, mas a gente não pode ficar utilizando bengalas para fechar o olho para alguma possível alteração no desenvolvimento da criança, né? É o tempo dele, é preguiçoso. Não existe preguiça para se desenvolver, né? Então a gente tem que ficar de olho e agir. Ali dos 12 aos 24 meses, então as crianças têm um maior entendimento, maior controle das suas emoções e um aumento significativo na interação social. Por isso que eu sou uma grande defensora de escolinhas, porque a criança precisa ter esse aumento significativo na interação social. O desenvolvimento da linguagem vai ocorrer, né, vai melhorar, a comunicação verbal se torna mais complexa, permitindo que as crianças se expressem melhor suas emoções, as necessidades, né? Ela vai adquirir ali uma capacidade de empatia básica, então elas começam a mostrar sinais de empatia, preocupação com o bem-estar dos coleguinhas, respondem às emoções dos outros de maneira mais sensível, né? Então, a gente tem toda essa parte bem legal que a interação social nos proporciona para as crianças de 12 a 24 meses. Ali dos 2 a 3 anos, a gente tem as habilidades sociais mais avançadas, e aí sim uma compreensão melhor da emoção dos outros. A gente consegue ter brincadeiras sociais, então a criança se envolve em brincadeiras mais complexas com outras, ela aprende a compartilhar, a cooperar. A gente tem uma fase ali nos 2 anos que a criança é um pouquinho mais egoísta. Então, se algum amiguinho pega o brinquedo dela, ela vai chorar, tá tudo bem, gente, é normal. Mas a gente precisa guiar ela para até os 3 anos ela estar com esse entendimento de compartilhar, de trocar turno, né? Então, minha vez, sua vez. E elas vão ter um autocontrole emocional um pouquinho melhor. Elas começam a desenvolver a capacidade de controlar suas emoções em situações sociais, como essas com o brinquedo, ou a lidar com a frustração. Por que eu coloquei isso em negrito, né? Lidar com a frustração. É muito importante que a criança se frustre. Eu sei que o coração de pai e mãe quer blindar a criança de todas as coisas que podem causar sofrimento, mas a tolerância à frustração é muito importante para que ela consiga entender as suas emoções e criar ferramentas para lidar com as situações difíceis, né? Então, a partir do momento que uma criança fica brava, chora porque não consegue encaixar uma pecinha e o adulto vai lá e encaixa por ela,
a gente está inibindo que essa criança consiga se entender emocionalmente e criar ferramentas para lidar com as suas emoções. Então, sim, às vezes é difícil, a gente está com a cabeça cheia, é difícil ouvir e ver a criança chorando, transtornada ali, mas a gente precisa que ela passe por isso. O papel do adulto não é de cessar o choro sob qualquer circunstância. O papel do adulto é de acolher essa criança e guiá-la, acolher o choro, porque às vezes uma criança de 2, 3 anos que não fala vai ter o choro para se comunicar. E aí, se a gente cessar de qualquer maneira, essa criança não vai ser validada, ela não vai ser compreendida. Então, a gente precisa deixar que ela se frustre, precisa deixar que ela chore, né? Por mais difícil que isso soe, para ela aprender a lidar com as frustrações. Tudo que a gente pensa assim, tudo que a gente vê de comportamento, entre aspas, não esperado, né? A gente começa a se questionar. Qual o impacto disso daqui a 5 anos na minha criança? Então, por exemplo, ela não saber perder no jogo. Ela chora, ela desiste, ela joga tudo longe. Se eu deixar isso acontecer agora, qual o impacto disso daqui a 5 anos? Será que daqui a 5 anos, em vez dela jogar o jogo longe, ela não vai estar batendo no colega? Então, tudo que a gente vê de pontual agora, a gente tem que se questionar o impacto disso no futuro. E aí, somente a informação vai ajudar a gente a ter estratégias para guiar a criança da melhor maneira possível. Porque ninguém nasce com um manual de instruções para ser pai e mãe, né? E principalmente para um desenvolvimento pleno da criança. Então, a gente tendo acesso à informação, a gente consegue guiar com mais tranquilidade. Lá, então, pelos 3 a 4 anos, a gente vai ter um melhor entendimento das emoções e relações sociais, vai ter ali o desenvolvimento da amizade, começa a formar, então, aquelas amizades mais sólidas, preferência por certas crianças, desenvolvendo os relacionamentos mais profundos, né? A criança demonstra uma maior capacidade de compreender as emoções dos outros, ter empatia às situações sociais. E ali, pelos 4 ou 5 anos, o desenvolvimento socioemocional começa a preparar o cérebro dessa criança para a entrada na escola, né? Então, vai ter uma interação social mais complexa, vai ter jogos de faz de conta mais elaborados, papéis sociais, regras compartilhadas, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente não pode esperar, por exemplo, de uma criança de 2 a 3 anos que ela tolere perder no jogo, porque não está na competência dela ainda. Mas de 4 a 5, sim, tá? Então, a gente tem que proporcionar essa experiência para as crianças, mas sabendo em que idade é a idade certa para proporcionar esse tipo de experiência, tá? Elas começam a desenvolver uma compreensão mais clara de quem elas são, incluindo sua identidade, gênero e o seu papel em grupos sociais. Então, às vezes, a gente vê pareceres escolares, ela é a líder do grupo, né? Então, a criança começa a compreender mais o seu papel. E agora tem um bônus que está todo mundo falando ultimamente na tal da teoria da mente. Mas o que é essa teoria da mente? Como estimular? Como identificar se o meu filho tem teoria da mente? Que é um assunto que está famoso agora. A teoria da mente é a habilidade de compreender que as pessoas têm pensamentos, elas têm sentimentos e intenções que podem ser diferentes das suas próprias. E essa capacidade ela é fundamental para a compreensão das interações sociais. Então, por exemplo, se eu quebro o brinquedo do meu amiguinho, eu tenho que ter, se eu tenho uma teoria da mente, ok, eu sei que ele vai ficar triste se eu quebrar o brinquedo dele. Ela vai ocorrer ao longo da infância e ela está relacionada com o desenvolvimento cognitivo e social da criança. Por isso que é importante a gente permitir que a criança viva todas as emoções, sejam elas boas ou ruins, porque aí a gente vai estar facilitando a teoria da mente. E a gente vai ver que o seu desenvolvimento vai ser ali, de 3 a 5 anos. Então, por isso que a gente não vai pedir, assim, a empatia melhor do universo para uma criança de 2 anos. Não adianta falar para uma criança de 2 anos, não joga o brinquedo longe, senão o papai vai ficar triste. Ele não sabe, ele não entende o que significa isso, né? Então, a gente vai esperar que a teoria da mente esteja ali aparecendo e se desenvolvendo de 3 a 5 anos. E aí, como que a gente identifica? Alguém sabe como que a gente consegue identificar
se a criança tem uma boa teoria da mente, existem alguns testes que a gente pode fazer. Vocês querem que eu faça alguns testes aí com vocês? Coloca ali sim no chat. Eu tô de olho aqui no chat. Obrigada, Gabi. Quem quer fazer um testezinho de teoria da mente? Olha aí, a Vivi quer, ó. E, ó, outra Vivi maravilhosa também quer. Então, a gente tem um teste que a gente faz, é um protocolo que a gente faz com as crianças, e aí tem diversas situações, tá? Mas eu trouxe uma delas. Por exemplo, esta é a Bia. Bia quer uma bolacha para comer. O que Bia quer? A criança tem que ser capaz de nos dizer, então, que a Bia está pensando numa bolacha e apontar a bolacha aqui, ó. Aí ela vai ter a capacidade de teoria da mente e também a capacidade de pareamento, né, de figuras. E aí, como a Bia vai se sentir se ela conseguir uma bolacha? Feliz, triste, né? Então, isso significa teoria da mente. Outro item mais avançado da teoria da mente. Vovó está fazendo um lindo tricô. Seu gatinho Mini adora ficar perto da vovó, mas ele está mais interessado no novelo de lã. A vovó ficou cansada e então resolveu parar de tricotar. Ela foi descansar e deixou seu novelo de lã por lá mesmo. O gatinho Mimi pegou o novelo de lã e saiu correndo. Mimi escondeu o novelo de lã na sua casinha. A vovó voltou para continuar a fazer o seu tricô. Onde ela vai procurar o novelo de lã? Deixei aqui, né, meio... Espero que vocês não consigam ler aí da tela. Onde vocês acham que seria a resposta esperada que a criança nos dê? Deixa eu olhar ali no chat. A vovó vai procurar do lado da poltrona ou na casinha do Mini? Alguém chuta aí uma resposta, vocês não me deixem no vácuo. Logo eu, que adoro falar. Ah, muito bem, obrigada. Sim, ela vai procurar do lado da poltrona, tá? Porque a vovó não sabe que o Mimi pegou. Então, a criança tem que ser capaz de responder essa questão, né? Porque uma criança mais literal vai responder, vai olhar para a figura, ou que não tem a teoria da mente ainda desenvolvida, vai olhar para a figura, para a história, e vai dizer, ah, tá lá na casinha. Não vai conseguir compreender o sentido da pergunta e da história, né? Então, a gente tem esse bônus aí sobre teoria da mente, que é muito importante. Eu sempre avalio se a criança tem ou não tem teoria da mente, para a gente poder trazer essas situações para as zonas de estimulação. E agora a gente tem um momentozinho aí de análise de vídeos. Ninguém me mandou nada. Vocês querem mandar ou compartilhar algum vídeo agora? Ou eu trago alguns vídeos que eu separei? O que vocês acham? Mandem aí no chat. Fazer charadas para a criança esticar, verdade, ó. A Alicia conhece o teste da CLN, ó. O que vocês preferem? Vídeos meus ou vídeo de vocês? Pode trazer os que você separou. Belezura. Então, vamos lá. Eu não trouxe vídeos com intervenção dos meus pacientes, tá? Porque questões de direitos, né, de imagem, e que a maioria dos meus pacientes eu mostro o rostinho e não vem ao caso fazer análise dos pacientes, tá? Então, eu trouxe vídeos aqui gerais para a gente olhar. Analisem direitinho esse vídeo, o que essa criança está fazendo. Então, o que ela está fazendo? Ela tá... Alguém abriu o áudio? Alguém quer comentar alguma coisa? Olha, vou levar o celular ali no também. Alguém está com alguma dúvida? Vamos ver. Davi, não. Não? Tudo certo.
Vou seguir aqui com a análise, tá? Essa criança, ela está explorando possibilidades, ó. Ela explora possibilidade, ela tenta encaixar de um lado, tenta encaixar do outro, ver. Vocês perceberam que ela não se frustra, que ela não joga tudo longe, que ela não fica braba? Ó, claro, né? 20 segundos, né? Mas ela tá tentando ali, ó. Tá tentando encaixar. E aí, deixa eu ver aqui que tem um áudio ligado. Alguém está querendo alguma dúvida? Não? Tá. Vamos seguir. O que eu vejo, tá? Agora eu vou fazer hashtag momento denúncia, tá? Deixa eu ver. Onde é que tá o áudio? Acho que é isso. Ó, tem uma massa aqui boa. Gente, eu não faço ideia como desliga o microfone da galera, tá? Então vai ficar aí? Vamos ver no chat se eu consigo desabilitar o microfone de alguém. Tá com o áudio ligado, né? Eu não consigo, não sei como que faz. Compartilhando tela, não sei se eu tenho essa possibilidade de desligar o áudio da galera. Mas enfim, vamos lá. E aí, agora, hashtag momento denúncia, tá? O que eu vejo na minha prática clínica? Crianças que não são expostas a telas até os 2 anos têm muito mais paciência para tentar esse tipo de coisa, para encaixar sem se irritar tão rápido, tá? Então, elas têm muito mais concentração e paciência para isso. E essas brincadeiras chamam muito mais a atenção delas, porque a tela acaba competindo muito com esses brinquedos, né? A tela é mais colorida, a tela tem mais movimento, tem mais som. Então, é óbvio que a criança não vai achar graça em brinquedos de montar, né? Então, eu vejo assim, crianças que não são expostas à tela ficam igual esse menininho do vídeo, concentrado, fazendo tentativas, sem se frustrar. Então, sempre é importante a gente dosar o quanto de tela a gente permite para as crianças no dia a dia, tá? Próximo vídeo. Aqui nós temos uma menininha. O que vocês conseguem detectar aí que precisa melhorar nessa criança? Escreve aí no chat. O que a gente poderia orientar? Alguém? Olha aí a Cami, ó. O sentar em W, né? Que é aquilo que eu falei do controle de tronco. Quando o controle de tronco ele tá prejudicado, né? Tá fraquinho, a criança acaba sentando em W. Isso é sentar em W, tá, gente? Que é o que eu falei antes. Deixa eu botar de novo para ver se... Aí, ó. Essa posição que fica em W. Por quê? Porque quando a criança vem para um lado e vem para o outro, ela não se desequilibra e cai, porque essa perna aqui está dando apoio. Só que daí o tronco acaba ficando muito fraquinho. Então, a gente sempre ajuda a criança a sentar com as perninhas para frente, tá? Então, a partir de hoje, quem vê que seu filho acaba tendo essa opção, né, essa preferência por sentar em W, pode ir trazendo as perninhas para frente. Gabi não vai ficar gravada, tá? Mas tá quase acabando. Aqui a gente tem uma criança um pouquinho maior, estudando as possibilidades de quebra-cabeça, fazendo o rastreio das peças, ó, procurando outras possibilidades. E quando a gente não permite que a criança faça o que ela é capaz de fazer, a gente está impedindo que isso aqui ocorra, que ela tenha esse pensamento de resolução de problemas. Não deu essa peça aqui, vou procurar uma lá. A criança trava, e trava mesmo. Ela trava, tá? Então, é por isso que a gente tem que permitir que ela faça o que está ao seu alcance para o seu marco do desenvolvimento. E aqui uma atividade motora mais ampla, né? Como chutar a bola. E vejam como é importante não só chutar a bola, mas olhar para onde a bola está indo e, de preferência, chutar a bola em direção ao adulto, né? Então, esses detalhes que a gente tem que ficar atento no desenvolvimento. Chuta a bola, chuta, mas chuta para onde? Olha para onde a bola foi, fica esperando a bola voltar ou chuta e sai correndo? Né? Então, a gente tem que estar atento a várias coisas, né? E agora, gente,
é o momento de vocês tirarem as dúvidas que vocês têm. Se vocês têm alguma dúvida... Ai, querida, a Adri perdeu o comecinho, né? Tava fazendo a filha dormir. Passei uma surpresa daqui a pouco, então tá tudo certo, fica tranquila. O problema é que eu queria ter pego desde o início. Ai, querida Gabi, tudo bem. Alguém tem alguma dúvida? Querem que eu explique um pouquinho sobre o que é o tal do Denver que eu falei no início? Querem que eu fale um pouquinho sobre os meus atendimentos? Sobre o que é uma estratégia naturalista? Tem alguma dúvida que possa fazer para estimular a teoria da mente? Principalmente simular situações com a criança, né? Contar alguma história. Esse material que eu trouxe aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele é um e-book de uma psicóloga maravilhoso, tá? Então dá para eu ver se eu posso compartilhar, enfim, mas eu acredito que sim, porque ela fez para divulgação mesmo. Então a gente expõe a criança a situações, né? E vai perguntando como ela se sente, mas nada como um bom domínio socioemocional para ir trazendo bagagem para a teoria da mente. Uma dúvida: se um bebê com 2 anos e 9 meses, na hora de almoçar, ele não está comendo com a mão, ele não está comendo com a mão dele, e já teria condições de comer sozinho. Sempre se começa pelo brincar, tá? A parte da alimentação e da independência nas atividades de vida diária, a gente vai fazer sempre no brincar. E a gente vai fazer por aproximação discreta, que a gente chama. Então, tu pode deixar um garfinho, uma colher, né? Que nós não vamos dar uma colher. Uma colher ali, pertinho da criança. E aí tu vai comer junto com ela. E aí tu vai pegar a colher, tu vai fazer um movimento, tu vai levar até a boca, né? No começo, a criança vai preferir pegar com a mão. Depois ela vai... Ah, mas olha aí, ó. Se é bolo, mas claro! Amado. Mas no começo ela vai preferir pegar com a mão e tá tudo bem. A criança precisa explorar as texturas dos alimentos. Depois ela já vai conseguir, claro, de forma mais rudimentar, ela vai se sujar toda, não tem problema, mas ela vai tendo essa capacidade de levar, né, a comida até a boca. E aí a gente faz por aproximação discreta. A gente traz muito no brincar isso. Depois a gente vai nós levando a comida nossa até a boca. A gente deixa um garfo ali. Depois, se a gente vê que a criança não consegue sozinha, a gente dá o apoio. Então, a gente pega a mãozinha dela, pega a colher e leva. A gente faz o movimento e depois a gente vai diminuindo o nível de suporte. Quando a gente vê que a criança não consegue executar aquilo sem suporte, a gente dá um suporte total, que a gente chama, para depois ir tirando o nível de ajuda. Ah, olha aí, a Gabi tá iniciando a introdução, ó, tudo amassadinho. Já deixa uma colher na mão dele, nem que seja para ele, ó, bater e se sujar todo. Já deixa uma colher, que ele já vai se ambientando com isso, tá? Com o uso dos talheres e tudo mais. Mas, voltando à questão ali, se ele tem alguns alimentos preferidos, né, de comer o bolo e a carne, de comer sozinho, pode começar por ali e fazer muita festa quando ele leva o alimento até a boca. Comemora bastante e aproxima a carne do outro alimento que tu quer que ele coma também com o garfo ou com a colher. Mais alguma dúvida, gente? Vamos ver o que vocês têm aí de dúvida. Eu tô olhando pro lado porque eu tô aqui, ó, só de olho no chat. Vou dar mais um minutinho para vocês pensarem, depois eu vou abrir meu coração aqui com vocês. Vamos ver. Ele consegue espetar com o garfo, ele não consegue usar a colher. É, a colher talvez... Então usa o garfo. O time que tá ganhando não se mexe. Usa o garfo, tá tudo certo. E aí depois, hashtag ATO que ajude. TO, gente, é terapeuta ocupacional. Ela ajuda muito nas atividades de vida diária. Então, quando a gente vê alguma dificuldade nisso, a gente pode contar com a ajuda de uma TO. Coloca. Ah, não, olha essa introdução alimentar da Gabi. Amado. Gente, agora eu vou pedir licença para vocês, então,
para conversar um pouquinho, para abrir meu coração aqui com vocês, porque ao longo desse ano foi um ano extremamente desafiador para mim, porque eu fui gestora de 2 equipes ao longo da minha carreira. Camila, a tela tá passando, pode ir, não. Ah, depois a gente pode ver, Gabi. Pera, fica aí rapidinho que tem surpresa. Calma, calma. Mas foi, então assim, voltando, tá? Eu fui gestora ao longo da minha carreira de 2 equipes, tá? E através das atividades de gestão, eu pude identificar que o meu propósito de vida é servir. É servir ao outro. Servir. Quem faz atendimento comigo sabe o quanto eu me dou e que às vezes eu ultrapasso os limites de doação, passando por cima de mim mesma e me doando mais do que o meu limite permitiria. E ao longo desse ano, muitas pessoas me procuraram para atendimento. Só que a minha agenda estava lotada. E eu fiquei... é difícil para eu falar, mas eu fiquei muito triste por não poder auxiliar todo mundo que me procurava, porque eu carrego tanta informação dentro de mim, tanta experiência dentro de mim, e eu carrego tanta vontade de servir ao outro, que eu não admitia eu não conseguir atingir mais e mais pessoas com aquilo que eu nasci para fazer. Então, ao longo do ano de 2023, eu precisei pensar em ideias de como fazer para auxiliar toda essa comunidade que me procura. Porque os meus pacientes, a maioria deles, tem uma grande porcentagem deles que tem um desenvolvimento atípico. Então, eles vão ficar comigo por um bom tempo. E a minha fila de espera, ela tá longa e tá demorando para andar, porque os meus pequenos ficam comigo muito tempo. Então, eu não consigo dar alta para fazer girar, né? Para atender todo mundo que me procura. Diante disso, então, eu tive a ideia de montar um material para vocês, de montar uma forma com que eu conseguisse trazer a Camila para dentro de cada casa que me procura. E agora eu gostaria de apresentar esse material para vocês. Deixa eu ver se a tecnologia aqui, meu conhecimento de tecnologia me permite. Espera aí. Vou voltar aqui para vocês. Estou ali? Tá. Então, agora, eu preciso compartilhar outra tela com vocês, né? Como que eu vou fazer isso? Vamos ver. Cadê a tela que eu quero? Aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Tá dando para ver, né? Tá. Deixa eu abrir a tela eu também. Certo. Está todo mundo vendo a tela? Então tá. Show, beleza. Então, eu desenvolvi um curso sobre marcos do desenvolvimento infantil. Mas ele não é apenas um curso. Eu desenvolvi uma oportunidade de trocar com vocês todo o meu conhecimento e a minha bagagem que eu gostaria tanto de trocar com todos que me procuram. Esse curso, deixa eu ver por que não foi, aí, ele vai ter 7 módulos divididos por áreas de desenvolvimento, contendo no total 28 aulas gravadas para vocês assistirem de modo acelerado, né? Que eu sei que pai e mãe não tem muito tempo, para vocês assistirem quando vocês puderem, né? E ao final de cada módulo, então ao final desses 7 módulos, a gente vai ter encontros ao vivo. Então, nós vamos nos ver ao vivo 7 vezes. Olha, 7 vezes, pensar. Para quem não consegue me ver uma vez, eu tô no céu conseguindo trocar com vocês 7 vezes. E deixando meu conteúdo para vocês por 28 aulas, né? E aí,
Tem também uma parte muito boa, porque eu pensei assim, como o meu propósito é servir, eu preciso dar bônus para vocês, porque é isso que é o meu propósito. Eu quero que vocês saiam com conhecimento, e é só isso. Então, vão ter alguns bônus nesse curso. Vocês vão ter uma planilha sobre desenvolvimento infantil, que vocês vão ir podendo marcar, dar check, né? Ver o que está pegando aí, o que está voando, né? As aulas ao vivo no final de cada módulo. Aula sobre as principais alterações de linguagem ao longo do desenvolvimento. TDL, apraxia de fala, transtorno motor de fala, desvio fonético e fonológico. Tudo isso vocês vão ficar sabendo dentro desse curso, tá? O que a gente encontra ao longo do desenvolvimento? Porque tem um monte de gente diagnosticando apraxia de fala que não é apraxia, tá? Então, vocês vão ter capacidade de identificar também o que é e o que não é cada alteração. E os 10 primeiros que se inscreverem nesse curso vão ter um momento individual comigo, para a gente discutir juntos o desenvolvimento do teu filho ou do teu familiar, se tiver alguém aqui que é dindo, que é vó, né, que é tio. Então, vai ter um encontro individual comigo, para a gente analisar juntos como é que está esse desenvolvimento. Além disso, vai entrar no grupo VIP no WhatsApp com a minha consultoria por 12 meses. Então, a gente vai criar uma comunidade de troca, onde eu vou estar mediando e auxiliando vocês por 12 meses. 1 ano de acesso, as aulas ficarão gravadas, né? E vocês terão acesso por 1 ano. E como que vai ser a nossa jornada nesse curso? Ele vai ser mais completo, obviamente, do que essa Masterclass, né? Então, a gente vai ter bastante definição dos marcos, aí o bônus da planilha, então eu vou discutir a planilha em vídeo com vocês, né? Explicar como marcar, explicar o que esperar em cada planilha. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento motor bem mais completo, de forma bem mais completa, o desenvolvimento cognitivo e a questão da importância do jogo, do brincar, os tipos de brincadeiras recomendadas para cada idade, brinquedos por idade, o que é legal vocês comprar, o que vocês vão estar colocando dinheiro fora, e uma aula prática de como brincar de forma que a criança seja estimulada. Então, vocês vão ter uma aula prática comigo para ver se vocês estão brincando de uma forma que está sendo estimulatória ou que está sendo só uma cobrança da criança mesmo. Depois aí a gente vai ter um módulo da linguagem com os desenvolvimentos, né? E aí, quando a fala não surge, o que fazer? A gente vai ter diversas opções para aprender nessa aula, vai ser muito legal. Vai ter um módulo de desenvolvimento socioemocional, mas também agregado com o conteúdo da inteligência emocional. Vai ter os fatores que impactam no desenvolvimento, então o que a gente pode esperar que vai impactar no desenvolvimento de cada faixa etária, qual é o papel dos familiares no desenvolvimento, o papel dos cuidadores, enfim, a influência da tecnologia. A gente vai falar sobre alguns transtornos do neurodesenvolvimento e sobre as intervenções e suporte que a gente pode dar para essas crianças. E o módulo bônus, que é as alterações de linguagem que a gente encontra, tá? Falando um pouquinho sobre os meus atendimentos. Hoje, né, com o preço de 2024, quem me procura de modo particular para uma supervisão em estimulação precoce e desenvolvimento infantil vai pagar R$380 por supervisão. Isso no mês vai dar 1.520. As sessões de fonoterapia, elas estão no mês, quem vem uma vez por semana vai pagar R$760 por mês, tá? E uma sessão de avaliação, R$200. Esses são os valores dos meus atendimentos em 2024. Então, se o teu filho fosse fazer sessões de supervisão semanal, mais sessão de fonoterapia, isso no mês vai te custar R$2.480. Em 1 ano, vai te custar quase R$30.000. Tá? Bem empregados, obviamente, porque eu tenho excelência naquilo que eu faço, mas é isso que vai te custar por 12 meses.
Mas o meu propósito de vida não permite que tu deixe de ter uma oportunidade comigo para auxiliar no desenvolvimento infantil do teu filho, esperando na minha fila de espera, porque com criança a gente não perde tempo. A gente não pode perder tempo com criança. A gente não pode esperar o tempo da criança chegar. E é por isso que o valor mensal que você vai investir no desenvolvimento da tua criança é menor do que qualquer um dos atendimentos meus. De forma individual, inclusive, tá? Então, isso tudo porque o teu filho não pode esperar, tá? E porque eu preciso honrar o meu propósito de vida, que é servir a todas as pessoas que me procuram, porque eu fico com o coração na mão de dizer que eu não tenho horário e que daqui a um ano também eu não vou ter horário. Então, vocês vão ter essa oportunidade de estar comigo por um ano. Por apenas 12 vezes de R$ 59,70, tá? Ou 597 à vista, tá? Mas pode ficar ainda melhor, porque como eu falei aqui, o propósito é desenvolver crianças. Então, eu elaborei uma condição melhor ainda, que é 12 vezes de R$ 49,70 ou 497 à vista, mais aquele encontro individual comigo. Então, uma avaliação comigo sairia R$200. Vocês vão me ter por um ano, 7 aulas ao vivo, um encontro exclusivo por 12 vezes de R$ 49,70. Os 10 primeiros que se inscreverem vão ganhar um presente melhor ainda, que é o encontro comigo, e é o valor com desconto, né? Vão ganhar o cupom de desconto para aplicar no site. Então, foi um modo que eu achei de entrar na casa de vocês, de participar da vida de vocês e de desenvolver o filho de vocês. Juntinhos, estando próximos, estando ali, participando de tudo isso, sem fazer com que vocês fiquem esperando muitos meses na fila de espera. E qualquer coisa eu estou à disposição e eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade de ouro, porque vai ser uma troca muito rica. A gente vai criar uma comunidade muito legal, porque vai ter pais trocando no grupo do WhatsApp, eu intermediando tudo isso e auxiliando vocês, né? E fora as aulas com conteúdo riquíssimo sobre o desenvolvimento, para vocês ficarem atentos ao que o filho de vocês está desenvolvendo, ao que as pessoas que se relacionam com o filho de vocês estão cobrando dele, ou até mesmo para os profissionais. Porque, às vezes, alguns profissionais se deparam tanto com um desenvolvimento atípico que esquecem o que é esperado para cada idade. Então, até mesmo os profissionais vão poder adquirir esse curso dos marcos do desenvolvimento infantil.